Caros amigos, boa noite a todos. Em todas as épocas, em todos os períodos da humanidade, a preocupação com a nossa destinação, depois da experiência na carne, depois da nossa vida aqui na Terra, sempre esteve presente nos diversos pensadores, nos reis, rainhas, no homem simples do campo, nas pessoas do dia a dia das cidades, em todos os séculos, em todas as religiões. Na verdade, a questão da morte, ela sempre tem causado um impacto vigoroso nas mentes, levando pessoas mais sensíveis ao estado de profunda inquietação, porque muitos chegam a pensar: eu vivo, estudo, trabalho, amo, gero filhos, me esforço para que os filhos tenham êxito na sua vida, mas aí vem a morte e ceifa tudo aquilo que tinha sido as nossas esperanças. Até porque as pessoas dizem: mas os pais, quando a morte chegar, já estarão velhos e os filhos já estarão adultos. Mas a gente sabe que não há esta lógica na natureza. Nem sempre a lógica se faz, porque os espíritos são individualidades no processo de evolução, nem sempre seguindo a estratégia de que primeiro vai o pai, depois vai o filho. Muitas vezes o mais jovem vai primeiro. E a dor, por exemplo, de uma mãe é tão grande quando o filho parte primeiro, que até hoje os espíritos não encontraram uma palavra na linguagem da terra que possa definir a dor de uma mãe diante da sepultura de um filho. A questão da imortalidade da alma, ela sempre passou por todas as escolas da filosofia, da ciência, das religiões. Quando nós pegamos naquelas mais próximas da nossa realidade, que é a cristandade, as diversas escolas do pensamento cristão, seja no campo do evangelismo, seja no âmbito da Igreja Católica, ou em qualquer outro segmento da cristandade que apareça, a imortalidade sempre foi defendida, sempre esteve colocada, porque a própria presença de Jesus depois da crucificação é um atestado dessa mesma imortalidade. No entanto, não havia e não há como precisar o que seria essa experiência depois da morte. Morreu. E depois? O que é que acontece efetivamente com a alma que as religiões afirmam serem imortais? Quando nós verificamos na Igreja Católica, por exemplo, ela fala de céu, de inferno, purgatório, e depois surgiu o limbo. Mas não especifica como seria. Quando vai se pintar na Igreja Católica, por exemplo, o céu, pinta-se as nuvens, os anjos, ou tocando a harpa, ou então com aquela característica que todos nós conhecemos. Mas não mostra como é a vida da pessoa comum, que não é anjo, mas que chegou no céu. Como é que seria essa vida efetivamente? A ideia é muito vaga, embora já seja um passo importante, a afirmação que a alma é imortal. Mas ficava muito vago. E para as pessoas aqui na Terra que têm uma vida muito concreta, mesmo que se afirme desta ou daquela religião, este estado vago de compreensão sobre o que é que acontece conosco depois da morte, leva as pessoas a uma fé sem raízes, sem base sólida, com muitas dúvidas e profundas incertezas. No outro lado, embora também respeitável tanto quanto, quando no movimento evangélico se fala que ao morrer nós ficamos adormecidos esperando o juízo final, aguardando o julgamento para que, de conformidade com as nossas obras, ou com o nosso mérito, ou com a nossa fé, nós iríamos para o céu, acordar para viver a vida plena com Jesus, ou seríamos então definitivamente jogados nas geenas, nos infernos. Allan Kardec fez um estudo que nós já citamos aqui,
no livro Céu e Inferno, um estudo filosófico, e apresentou também comunicações mediúnicas, tratando das diversas condições dos espíritos após a morte. E como a doutrina espírita especifica para nós, a vida após a morte, na verdade, é a mesma vida, em estado diferente de vibração. É a mesma condição, diferente de quadro de vibração. Citei, já que tive a oportunidade de lembrar a vocês, o elemento água. Quando você tem a água normal, ela é o quê? Líquida. Você coloca no fogo, acende o fogo e esquece que a água está no fogo. Dali a meia hora você vai olhar a água na chaleira. O que é que você encontra? Ela evaporou, desapareceu. A água continua a existir, só que ela passou para um outro estado, o estado gasoso, que os nossos olhos não conseguem detectar, a não ser quando está saindo da chaleira, a fumaça. Mas quando ela sai da chaleira, mais ou menos alguns centímetros acima, já escapa da nossa visão. A fumaça desaparece, entra na invisibilidade. Mas continua a existir a água, só que a gente não enxerga. É o vapor d'água. Se você pega a mesma água líquida e leva para o freezer, você vai ter daqui a algumas horas o quê? Gelo. A água ficou sólida. Passou de um estado para o outro. A diferença é da condição de coesão daquilo que forma aquele líquido, aquelas moléculazinhas. Pois bem, a condição nossa como espírito que somos, a carne seria o estado sólido. O espírito existe numa condição que vibra fora da capacidade dos nossos olhos detectarem. Então morrer é apenas sair de uma condição de vibração, passar para uma vibração mais acelerada, que faz com que a gente não possa perceber. Morrer, portanto, é continuar na mesma vida, só que num estágio diferente. Ficou clara essa colocação, gente? Deu para entender? Quem entendeu, levante a mão, só para ter uma ideia. Muito bem. 98,4% entenderam. E o restinho que não entendeu, porque deu um cochilo exatamente nessa hora. Essa visão espírita que Allan Kardec estuda com muita precisão, ao mostrar que céu e inferno não é um lugar circunscrito, não é um estado geográfico, é um lugar que diz assim, eu vou para tal lugar. Céu e inferno é o estado de consciência da alma. Com a morte, nós saímos do corpo e vamos gravitando para o ambiente espiritual que corresponde à nossa vibração, à qualidade daquilo que a gente vibra. Se nós pudéssemos exemplificar, vou pegar nós três aqui na mesa. Eu vibro, por exemplo, fora do corpo, 1000 vibrações por segundo. Cláudia vibraria 5.000 vibrações por segundo. A nossa querida amiga Elaine vibraria 10.000 vibrações por segundo. É a mais acelerada. Não é porque ela é espivitada, não. É a vibração mais acelerada, mais elevada. Quando nós três passarmos pelo fenômeno da morte, que é a desencarnação na linguagem espírita, qual de nós três vai para o ambiente mais espiritualizado e mais elevado? O que tem 1000 vibrações, o que tem 5.000, o que tem 10.000? 10.000. Que é o estado mais rarefeito, mais sutil, mais invisível, porque mais leve, porque mais elevado. E quem vai ficar preso aqui na crosta, aqui, ó, juntinho da gente, junto das pessoas na carne, quem vai ficar dos três? O de 1000. Ou seja, o de 1000 é que tem o seu corpo espiritual, vibra muito parecido com a vibração da matéria pesada, que é esse corpo físico que nós utilizamos. A grande maioria das pessoas que vivem na Terra é uma maioria espiritualizada ou é uma maioria mais humanizada, mais animalizada aqui no planeta? Mais animalizada. Infelizmente, a nossa sociedade, a nossa civilização terrena é uma civilização mais
animalizada, mais densa, mais pesada, mais atrasada espiritualmente. Isto quer dizer, conforme Allan Kardec estudou com muita precisão, que a maioria dos espíritos que estão em volta dos seres humanos, esta maioria é formada por espíritos terra-terra. Almas que, apesar de estarem invisíveis à nossa percepção física, mas trazem tendências, paixões, pensamentos e sentimentos muito próximos da condição humana. É por isto que a maioria das pessoas que são médiums, seja educado mediunicamente ou não educado mediunicamente, a maioria sintoniza mais rapidamente e é mais utilizado por espíritos muito humanizados. É mais raro e difícil sintonizar com os mentores espirituais, porque eles estão numa condição mais elevada. Para que isso aconteça, é necessário que a nossa vibração se aproxime mais da vibração do amor, por exemplo, da vibração da humildade, da delicadeza de sentimento, da generosidade de coração. Quanto mais uma pessoa aqui na Terra cultiva generosidade, solidariedade, fraternidade, mais a sua vibração torna-se delicada, mais acelerada, mais elevada, promovendo àquela criatura a maior cota de sintonia com espíritos que pensam e vibram naquela mesma condição de amor. Então, amor atrai amor, o ódio atrai o ódio. Espiritualização atrai espiritualização. Materialidade atrai materialidade. É o fenômeno da afinidade que produz sintonia. Tudo na nossa vida é regido por esta lei básica do universo. Todo o universo é regido em todas as expressões da natureza pela afinidade. Afinidade são os elementos, as tendências semelhantes. Sintonia é a atração que essa semelhança exerce um sobre o outro. Isto implica dizer que na concepção espírita, na visão espírita, o fenômeno da morte deve ser encarado como um fenômeno natural, porque a nossa natureza real não é a vida na matéria. A vida na matéria é uma experiência transitória, passageira, onde nós viemos para aqui para um longo aprendizado, um fundamental aprendizado. O objetivo de reencarnar é porque nós somos espíritos que ainda não conseguimos alcançar um nível de moral e de consciência que nos permita não mais renascer num mundo atrasado como este. Por isso que nós precisamos voltar para aqui várias vezes, em várias ocasiões. Mas veja que coisa interessante. O fenômeno anímico, o que é fenômeno anímico? O animismo. Animismo são as forças da própria alma. Não é mediunidade não é nenhum espírito atuando na pessoa. É aquilo que são as qualidades que todo mundo tem. Telepatia, por exemplo. A telepatia é um fenômeno que pertence a cada um de nós. Existe a telepatia, já foi estudado pela ciência. Você pode sim, não só ler, como captar pensamentos de outras pessoas ou influenciar outras pessoas. Principalmente quando entre elas há sintonia e afinidade. Quando você é afim de alguém, quando você tem relação de sintonia com uma pessoa, como exemplo, mãe e filho, pai e filho, que são muito afetuosos uns com os outros, este fato favorece que em algum momento a telepatia se dê. De repente você está em casa, sente um aperto no coração e lembra de tal pessoa. Aí liga para ela, ela diz: ô fulano, estava pensando em você agorinha porque eu estou me sentindo mal. Pensei em você agora. E a pessoa captou aquela necessidade a distância, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isto é o quê? Não é nada miraculoso. É um fenômeno de irradiação mental. É o seu sentimento que vibra. E a pessoa que está ligada a você pela afetuosidade, pela afetividade, pode sim captar, porque nós somos estas antenas. Então, os poderes da alma que nós possuímos, que são os poderes anímicos de cada um de nós, faz com que a gente entre em sintonia com este mundo mais sutil,
o mundo das energias. E a mediunidade, que é o poder que nós temos de ser influenciado e veicular o pensamento dos espíritos desencarnados, é a porta que se abre para que os espíritos intercedam na nossa vida física. Então, se a gente poderia sintetizar, fenômeno anímico, a gente entra no mundo espiritual. Fenômeno mediúnico, os espíritos entram na nossa vida física. Entenderam isso? Outro exemplo do poder da alma que comprova a imortalidade da alma. O despreendimento, o desdobramento, você sair do seu corpo. Há pessoas que saem quando estão acordadas. De repente elas entram num estado diferente, como a hipnose, e se vê fora do corpo. Outros dormem, deitam para dormir, e têm consciência de se ver fora do corpo. Olha, vê o seu corpo dormindo e muitos se assustam, pensam até que morreram. Aí corre para acordar logo, se joga no corpo, é aí que fica aquela agonia, querendo acordar e não acorda de jeito nenhum. Alguém aqui já teve essa experiência de querer acordar e não poder? Já teve? Quem mais? Olha, já um bocado, tá vendo? Quase todo mundo já passou por isso. Eu já tive uma situação dessa, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu vi o meu corpo, aí me joguei de volta. Cadê encaixar? Eu sentia que eu girava para um lado, girava para o outro e nada. Resultado, quando eu consegui encaixar, virei de vez, meti a cabeça na parede. Eu dormia juntinho da parede. Então, isto acontece. Você sair do corpo e ter a noção, a lucidez de ver o seu organismo ali. Então, quando nós saímos do corpo, não é mediunidade não. Isto é um estado de emancipação da alma. Um dos meios de comprovar que a vida não está restrito apenas à matéria. A vida não está presa apenas à vida física. Esses estados de emancipação, pessoas que sofrem hipnose, é uma das comprovações. Tem gente que hipnotizada vê os espíritos. Tem clarividência, ou seja, vê o que está acontecendo à distância. Fenômeno de ver à distância, de ter visão do que vai acontecer no futuro, é um fenômeno que pertence à alma da pessoa, não é mediúnico. Pode não ter espírito nenhum agindo sobre você. Então é você que está entrando na chamada vida futura, que é o mundo dos espíritos. Agora, quando são eles que atuam sobre a nossa sensibilidade, mediunidade, aí são os espíritos entrando no nosso mundo. Não é bonito isso? Vai e vem, eles vêm e a gente vai. Até que a gente se acostume que nós não somos o corpo. Nós somos a alma que está utilizando o corpo. Aquela ideia vaga de céu e de inferno, que foi perdendo força à medida que a ciência foi avançando, e a nossa ciência, ela teve necessidade de se distanciar da religião. Antigamente, lá para o século XVI, a ciência ainda era muito apegada à religião, estava a serviço da religião. Porém, como a ciência avançou e a religião ficou com dogmas e colocações sem comprovar nada, com ideias vagas sobre a vida futura, então a ciência, para avançar, ela precisou se desconectar da religião. E aí ela começou a dominar, a estudar primeiramente a natureza física, para fazer a gente entender a natureza física, as coisas da matéria. Lamentavelmente, ela tornou-se uma ciência materialista. Agora não. Agora é a mesma ciência que começa a levar o ser humano a entender definitivamente que a matéria é apenas um estágio que a gente passa. É um estágio dos elementos da natureza. Hoje é essa ciência que mostra, olha, existe matéria em vibração diferente. A Terra, onde a gente está aqui situado. Nós estamos num mundo de 3 dimensões, não é isso? Nos chama mundo tridimensional, são as 3 dimensões. Não é isso? Perfeito? Pois bem, hoje a mesma ciência já está dizendo, eles já descobriram 11 dimensões no universo sem fim. Já está chegando onde o Espiritismo está mostrando. E tem mais, apareceu uma teoria chamada teoria de supercorda. Olha que nome estranho. Para mostrar o quê? Segundo esses cientistas, existem vários universos. Não só existe um universo, não o nosso. Existiriam vários universos. Só que a gente não vê esses outros universos.
Eu pergunto a vocês, será que esta teoria que esses cientistas estão trazendo já não seria uma fechadurazinha por onde eles estão olhando para ver o mundo espiritual? Mas Fred, ele não disse que é universos espirituais. Não precisa dizer. Até porque o Espiritismo não diz que o mundo espiritual é um mundo só de espírito puro, não. André Luiz mostra para a gente na obra Nosso Lar que o mundo espiritual é também matéria. Só que é uma matéria muito delicada, que vibra aceleradamente e a gente não pode ver. Mas é um tipo de matéria também. É um outro universo. Só que nós chamamos de universo espiritual. Morrer e depois? Depois é continuar como é sempre. Ninguém aqui vai sofrer nenhum impacto surpreendente quando morrer, não. A surpresa que a gente vai ter é ver que a vida após a morte é um prolongamento da vida que se tem aqui. Com a diferença é que quanto mais perto da terra, ou seja, quanto mais atrasado a gente for como espírito, moralmente falando, o mundo que a gente vai encontrar de imediato é muito semelhante a esse. Tem gente que nem vai para mais alto, fica aqui mesmo, na redondeza, acompanhando a viúva, o viúvo, os filhos, sentando na mesma cadeira que sentava todo dia e balançava às 2 horas da tarde. E Gino gostava de sentar ali para se balançar. Nosso gaúcho ali. Aí Gino desencarna daqui a algum tempo, mais ou menos daqui a 80 anos. Aí daqui a 80 anos, Rosana, sua companheira, passa e vê a cadeira balançando lá no terraço, às 2 horas da tarde. É o vento? Não, é Gino. Sentadinho ali, tomando conta de Rosana, olhando para ela dizendo, não, nem pense. Nem pense, ainda sou eu. Essas coisas acontecem. Muita gente imagina os espíritos como coisa vaga. Olha, um espírito somos nós. A grande maioria das almas que nos rodeiam e que estão a poucos quilômetros da dimensão espiritual mais elevada, são muito semelhantes a gente. O nosso corpo espiritual, porque nós temos mais de um corpo, nós temos aqui na Terra o corpo físico, quando estamos reencarnados, mas temos o nosso corpo espiritual, que o mesmo Paulo de Tarso falava, corpo celestial. Quando a gente morre, aliás, morre o corpo, a gente se desliga desse corpo físico e prossegue com um corpo muito semelhante. Por quê? Quanto mais atrasado, olha, Fred, 1000 vibrações por segundo. O meu corpo espiritual vai ser muito parecido com o corpo físico que eu deixei. Vai ter as mesmas características. Se eu desencarnar agora, vamos dizer que de repente me desse um ataque cardíaco. Aí eu caí agora aqui. Olha que honra, desencarnar fazendo uma palestra. Mas fora do corpo, se tivesse um vidente aqui, ia me ver com essas características. Ia ver o meu corpo cadaverizado sobre a mesa, ia me ver em pé, olhando, assustado, claro, com os cabelos grisalhos, do jeito que está aqui, e com essa roupa. Porque o molde é o duplo do que estava no corpo. Certo? Ninguém vai me ver sem roupa, não. Eu estarei vestido. Aí, de acordo com o mérito que eu tenho adquirido, se eu tiver algumas conquistas morais e espirituais, serei assistido pelos benfeitores de imediato e poderei ir para um ambiente espiritual de refazimento, de recuperação. Lá me recuperando, me readaptando, aí sim vai começar uma mudança, inclusive na estrutura do meu corpo espiritual. Ele vai ficando paulatinamente mais delicado, mais aperfeiçoado. Eu vou ficando menos humanizado, porque já readaptado ao meu mundo natural, que é o mundo dos espíritos. E lá eu vou progredir também. Vou começar a me acender, a me iluminar. E essa iluminação vai tornar o meu corpo espiritual cada vez mais belo. Se eu já sou elegante, ficarei 3 vezes mais. É um processo natural. Ok? Correto? Se eu fosse um espírito extremamente evoluído, ao me desligar do corpo, uma alma muito evoluída, logo após a sua morte,
quase que retoma automaticamente a sua condição superior, apresentando um corpo espiritual elevado, luminoso, perfumado, de vibração encantadora e uma lucidez imediata sobre o que lhe tinha acontecido. Isso é próprio dos espíritos muito evoluídos. Gandhi, quando desencarnou, ele teve a perfeita lucidez, abraçou-se com os amigos espirituais que o estavam esperando e seguiu o roteiro para a dimensão espiritual. Aconteceu mesmo com Francisco de Assis, com Chico Xavier, com a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Foram almas que se desligaram imediatamente do corpo físico, porque desde a vida da Terra já estavam desligados da matéria. Estavam apenas utilizando a matéria, mas não tinham vinculação de profunda identificação com ela. Quem muito ama, quem ama bastante o seu próximo, já se desvincula da vida material desde cedo. Está no mundo, mas não pertence às coisas do mundo. Está na terra, mas não é escravizado às coisas da terra. Diferente da gente, da craveira comum, que a gente está na carne, diz que acredita na vida imortal, mas não quer morrer de jeito nenhum e se agarra com a matéria de todo jeito. Até para morrer a gente às vezes faz escândalo. Escandaliza aqui, que faz a maior balbúrdia, e quando desencarna, chega lá também perturbado, escandalizando. É preciso um trabalho. Calma, meu irmão. Quando ele vê que é alguém conhecido, aí desmaia de novo, morre novamente. É por isso que muita gente não consegue ver de imediato um parente que já morreu, porque eles esperam pacientemente o momento adequado. Porque tem gente que tem tanto medo de morrer, que se vê o pai e a mãe que já morreu e reconhecer, morre de novo. Então aguarda se ele vai para o ambiente espiritual, vai para o hospital, vai para uma colônia espiritual, vai para um posto de socorro espiritual e começa a perguntar, mas por que eu estou aqui? Por que ninguém me visita? Não, vão lhe visitar. E paulatinamente vão explicando. Cada caso é um caso. Aí vem um mentor, muitas vezes, um orientador, e começa a prepará-lo para dizer-lhe que ele não está mais na Terra. E tem caso que deixa o parente dizer, olha, falando, você não estava querendo uma visita? Olha quem veio lhe visitar. Aí entra a avó. Aí diz, que bom que a senhora veio, vovó. Mas, vovó? Aí ele lembra que vovó já desencarnou. Cai no choro muitas vezes. É muito comum um pranto de quem recebe a primeira notícia e se apercebe que já desencarnou. Mas, meu Deus, faz quanto tempo? Faz agora há pouco? Não, já fazem semanas ou meses que você deixou a Terra. Tem espírito que fica adormecido. Não porque está dentro daquele acordo de que quem morre fica dormindo esperando o juízo, não. É porque, às vezes, nós estamos tão apegados à matéria que é até uma bênção ficar adormecido um tempo, horas e até dias, para refazimento das próprias forças. Aí abre-se os olhos e começa a ver de imediato realidade muito próxima da gente. O ambiente espiritual, os hospitais na espiritualidade, que nos recebe, são muito parecidos com os daqui, bem mais aperfeiçoados. Quando eu falo os daqui, falo da Terra. Com equipamentos muito parecidos. Lá não tem SUS. Então, é muito parecido no sentido de as condições de parede, de verificar que tem alguns aparelhos, tem aparelhos que não se conhece, tem aparelhos mais aperfeiçoados, porque a vida depois da morte é um prosseguimento daquilo que a gente tem aqui na Terra. Na verdade, a Terra é que é uma cópia imperfeita do que tem lá. Muita gente diz assim, olha, a vida no mundo espiritual é parecida com a nossa. Não, a nossa é que é parecida com a vida espiritual mais baixa da dimensão dos espíritos. O que tem aqui veio de lá. Por que é que antigamente a gente tinha carroça e hoje tem carro? Porque o que a gente tinha lá mais avançado começou a trazer para a Terra. Raio-X, computador. Houve uma época que começou a aparecer novos equipamentos para o planeta, televisão. Lendo o nosso lá, que foi da década de 40, lá está André Luiz falando de computador, mas ele não podia falar o nome que não tinha uma coisa especificada no planeta. Televisão, com notícias à distância, como nós temos hoje, está lá no nosso lar, na obra de André Luiz. Só que ele não podia falar com detalhes, porque eram coisas que ainda não estavam na Terra. Eu me recordo que eu tive o prazer de psicografar um livro de um rapaz que viveu aqui no Cabo, chamado Antônio Lourenço.
e ele tinha deficiência física, e quando ele desencarnou, ele utilizou o apelido que ele tinha na Terra, Tota, e mandou cartas para a mãe dele, dizendo que vivia numa cidade espiritual, que já tínhamos informação dela, que está sobre o Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, um pedaço de Recife enorme, chamado Nova Esperança. E ele cita uma cama, assim que ele desencarnou, que tinha propriedades magnéticas. Ele diz que essa cama, ele acordava, se sentia bem, mas quando ele ainda precisava descansar, aí daqui a pouco, quando ele deitava naquela cama, sentia vontade de dormir, adormecia. Ele perguntou e os espíritos responderam a ele: essa cama tem propriedades magnéticas e em breve estará na Terra para ajudar, sobretudo, as pessoas que têm um problema de insônia. Esse livro foi psicografado na década de 80. No final da metade da década de 90, eu lendo um livro, não me recordo exatamente qual foi o livro, eu sei que era um livro de artigos científicos, um cientista japonês estava apresentando ao mercado sua nova criação, uma cama, um colchão magnético, que segundo ele, agiria sobre as estruturas nervosas da pessoa, favorecendo a sonolência, principalmente para aqueles que sofressem de problema de insônia crônica. Eu disse aqui, ó, a cama de Nova Esperança já veio para a Terra. E outras coisas mais que vêm de lá para cá. Então a realidade, o nosso mundo é o de lá. No livro dos Espíritos, eles nos disseram, o mundo normal primitivo é o mundo espiritual. A Terra pode até deixar de existir, mas o mundo dos Espíritos jamais deixará de existir. Jamais. Então, muitas vezes assim, perguntaram a Chico Xavier certa feita, quando estava naquela expectativa, né, do final do 2012. Teve aquele negócio do calendário maia. Aí perguntaram: Chico, será que o mundo vai acabar em 2012? E Chico, com aquela tranquilidade, disse, na época, olha, isso foi em 2001, Chico desencarnou em 2002. Disse: meu filho, se o mundo acabar, Deus arranja um outro mundo para a gente viver. Porque o que vai acabar é só aqui, o resto a gente prossegue. Ou seja, nem deu asa para a pessoa dizer: não vai acabar não, um dia vai acabar. Um dia o mundo físico, todo mundo físico se acaba, porque tudo que é matéria sofre transformação. Se tudo sofre transformação, tudo passa para um outro estágio. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, que apresentou para a humanidade esse seu aforisma, esse seu pensamento científico. E é verdade, tudo está em constante transformação. Você não pode mais olhar as coisas com o olhar apenas da vibração pesada da matéria. Porque aqui mesmo entre nós, há muita energia que a gente não está vendo. Quem é que vê raio-x? Então, quando a ciência descobriu que existia raio-x, utilizou a nosso benefício. Batendo, a gente submetendo ao raio-x, aparecem os nossos ossos. Consegue detectar as nossas estruturas íntimas. Depois descobriram novo campo de vibração muito mais avançado que o raio-x. Ressonância magnética. E aí vê todas as partes moles que constituem o nosso ser lá dentro. E aí vem todo o aperfeiçoamento, significando que nós estamos aprendendo a lidar com essas forças da natureza, que não víamos e que pensávamos que nem existia. O que a ciência negava lá atrás passa a confirmar depois. Pensava antigamente que o sangue era coalhado aqui, ó. O sangue não circulava não, era parado. Quando apareceu o primeiro cientista dizendo, não, o sangue circula, chamaram ele de impostor. Depois confirmou-se que o sangue realmente fica circulando no organismo. Teve um cientista chamado Pasteur. Daí veio o nome pasteurização. Que descobriu esses estados diferentes, descobriu o mundo microscópico, quando vê que surgiu fungo, um determinado elemento que ele estava pesquisando, ele esqueceu fora da geladeira, quando ele voltou, foi lá, estava lá cheio de fungo, cheio de coisa diferente. Ele examinou, havia vida microscópica, ou seja, surgiu espontaneamente. Era o mundo microscópico, e dali surgiria vacinas para beneficiar a nossa saúde. E antigamente não sabia que tinha vírus, bactéria, ninguém via. Ó, aqui mesmo está cheio. Atenção para os mais românticos. Quando a gente dá um beijo na boca, nós estamos numa fantástica comunicação de milhões
devidas microscópicas, da boca de um para a boca do outro. Nem sempre higiênica e sadia. Mas isso não interessa não, é bom beijar. Mas que a gente está passando bactéria, tá. Se tiver dente cariado, mais ainda. É a vida invisível. Mas o fato de ser invisível não quer dizer que não exista. Existe. E assim está caminhando a ciência para confirmar o espiritismo, ao dizer e ao demonstrar, pelos fenômenos que cada indivíduo pode desenvolver, que eu chamei de fenômeno anímico, telepatia, desdobramento, somos nós entrando na dimensão espiritual. E pela mediunidade, são os espíritos entrando no mundo físico. A mão dupla. Isso acontece porque nós pertencemos a ambos. E digo mais, quer saber, quer ver o mundo espiritual? Aqui, é esse mundo físico. O mundo material também não deixa de ser o mundo dos espíritos, porque nós somos espíritos, que estamos apenas numa vibração mais pesada. Só isso. As pessoas dizem, a vida no além depende da posição que você está. Quem está morto, desencarnado, o além é onde? Aqui. Imagine você morta, desencarnada, fora do corpo. O que é o além? É terra. Porque para você o além já é onde você está morando, já não é o além, é o seu, é o presente seu. Quando eu morrer, o que eu chamo de além, que é o mundo espiritual, eu já vou estar lá. Então, para mim, o além eu posso dizer que é a vida material, a vida física. Para mim, o além está ali, no outro lugar. Ninguém vai para outro lugar quando morre. Quando a gente morre, assim que morre, a gente está aqui. Só que numa outra vibração. Raros são aqueles que, ao desencarnar, se veem projetados logo para dimensões muito distantes das que a gente tem aqui. E quando a gente desencarna, como é que a gente vai estar lá? Eu, como pessoa, com as mesmas condições que tinha quando na Terra, imediatamente. Nem anjo e nem demônio. Será Fred, com as mesmas paixões, positivas ou negativas, com as mesmas qualidades positivas e os defeitos, com as mesmas tendências, boas ou inferiores. A morte não transforma ninguém de imediato. E é por isso que a doutrina espírita investe no desenvolvimento do conceito de que nós precisamos nos aperfeiçoar enquanto estamos aqui, como pessoa, para que ao desencarnar, ao chegar na dimensão espiritual, ou ao sair do corpo, a gente possa sair numa condição melhor de vibração, numa condição moral mais avançada, com mais lucidez espiritual, com mais preparo para a vida após a morte. Porque é a única certeza absoluta que nós temos. Nós vamos deixar esse corpo um dia. É ou não é a única certeza que temos? Independente da gente não querer, não gostar dessa ideia. Eu já contei aqui, quando eu estava lançando o meu livro A Luz da Morte, lá em Fortaleza, tinha um público maravilhoso, e como era um público também não espírita, eu não quis utilizar expressões espíritas, como, por exemplo, desencarnação. Desencarnar é uma linguagem espírita. As pessoas conhecem morrer. Não é verdade? Olha, ninguém diz lá fora, fulano desencarnou. Não, fulano morreu. Então, na minha palestra, e toda vez eu dizia, e a morte? E eu escutava um som estranho, que eu pensei que era um fenômeno mediúnico. Toda vez que na palestra eu falava, por que a morte? Escutava. Aí eu disse, meu Deus, será que as pessoas estão ouvindo ou só eu? Aí, de propósito, eu falava e ouvia 3 pancadas. Terminei a palestra, as pessoas vieram para autografar o livro, aquela coisa. E uma senhora muito simpática, maravilhosa, baixinha, cabelo grisalho, não esqueço a fisionomia dela, me deu aquele abraço de partir mesmo, entusiasmada, ela toda elétrica, disse, pernambucano, como eu adorei sua palestra, olhe, gostei demais. Agora, meu filho, eu sou espírita há 12 anos, sou médium, 12 anos, mas eu não aceito, por que é que Deus fez a morte? A gente devia viver na carne o tempo todo, para sempre. E eu comigo pensei, ela não entendeu nada de espiritismo. Porque 12 anos ainda queria viver na carne para sempre. E ela disse, olha, eu detesto tanto a morte, que se falar até o nome,
Eu bato na madeira. Toda vez que você falava, eu batia na madeira. Disse, descobri o espírito batedor. Era ela. Ela disse, olha, eu morro de medo de morrer, Fred. Mas eu disse, mas a senhora não é espírita? Disse, eu gosto da carne. Então tudo bem, prepare-se. Porque segundo o Chico Xavier, ele disse que estava vendo os espíritas desencarnarem. Eles não estavam desencarnando bem, não. Uma boa parte estava desencarnando com problema, chegando com problema do outro lado. Com dificuldade de se readaptar ao mundo espiritual. Porque uma coisa é você dizer que crê, acredita e conhece. Outra coisa é você sentir e viver aquilo que acredita. Mais importante até mesmo do que crer é saber. Quem sabe a crença tem raiz, é racional. Eu gosto muito de colocar, seja em entrevista, onde eu vou, de dizer o seguinte, não, eu não creio em Deus, eu sei que Ele existe. Porque quando eu digo eu sei que Ele existe, é porque a minha consciência, a minha razão, através dos fatos ou da observância da lei da natureza, já me trouxe a certeza absoluta da sua presença. Isto é muito mais vigoroso do que simplesmente dizer eu creio. Muita gente diz eu creio porque passou de pai para filho, frequentou religião ou frequenta uma religião, mas no fundo falta às vezes a raiz, substrato, a certeza. Será que é? Então, esta convicção é aquilo que o Espiritismo traz como proposta, a fé raciocinada. Eu creio na imortalidade da alma porque eu sei que sou imortal. E eu sei que sou imortal pelos fatos que eu tenho estudado, observado, pela análise das coisas, pelo que as outras pessoas narram, todas as evidências mostram que nós continuamos as nossas experiências. Se a matéria bruta, ela só se transforma, seja a transformação em outro bolo material, ou seja a transformação para um outro estágio da matéria, porque só a gente que pensa, que ama, que tem saudade, que quer bem, porque só a gente iria desaparecer com a morte. Se nada desaparece na natureza. Se nada desaparece, porque a gente foi o escolhido para desaparecer. Quando a gente observa alguém morrendo, se você parar e usar a sensibilidade naquele momento, a inteligência, você vai ver que algo deixou aquilo ali. Fui visitar um grande amigo, o Antônio Lima, que estava doente. Fui com uma amiga, não sabia onde ele morava, e assim que a gente dobrou na rua dele, estava lá o SAMU parado. Eu disse comigo, acho que chegamos no momento da partida dele. E ao entrar na casa, ele estava realmente, o pessoal dando massagem, e tive a oportunidade de ver, inclusive, amigos espirituais já trabalhando no desligamento dele. Quando ele desencarnou efetivamente, quando ele morreu, saiu do corpo, ficou o bolo de carne. E a gente foi vestir, virou para um lado, virou para o outro, sem vida nenhuma. Então algo deixou aquele bolo de carne. Alguma coisa que intelectualizava aquela matéria, que dava sentido a ela. A lógica indica esse raciocínio. Quando nós analisamos os fatos pesquisados, e tem inúmeros livros, não só espíritas, mas livros sem ser espíritas, que comprovam esta imortalidade da alma. Eu já recomendei aqui, e aproveito para recomendar a vocês e aqueles que estão assistindo este DVD, o livro Um Pedaço do Céu, do grande neurocientista chamado Dr. Eben Alexander III. Este homem era ateu materialista, sofreu uma meningite bacteriana e ficou simplesmente 7 dias em estado de coma. No dia, que era um sábado, que os médicos iriam desligar os aparelhos, porque disseram, olha, não tem mais chance de nada. 7 dias no estado dele, não tem mais volta. Os outros neurocirurgiões e neurocientistas afirmavam isso, os colegas dele. Foi aí que ele retornou. E ele, quando retorna, tem a coragem, apesar de antes ser cético, e um homem de ciência admirável, de universidades americanas, escreveu esse livro, Uma Prova do Céu. Então ele narra que ele se viu fora do corpo, narra quem ele encontrou fora do seu corpo, narra que esteve num lugar muito escuro, sentiu-se caindo, ou seja, foi para uma vibração mais pesada, e depois ele sentiu puxado para cima e foi para um ambiente luminoso.
Esse livro, se vocês puderem adquirir, se não me engano, é da editora Sextante. É escrito numa linguagem fácil de entendimento, apesar de ser um grande cientista ele. Então, o fenômeno de quase morte, que antes acontecia com as pessoas e os cientistas estudavam, agora está acontecendo com os próprios cientistas, para que eles vejam na própria pele que matéria é apenas uma outra vibração, e o espírito se move em outras vibrações deste mesmo universo onde está situada a nossa matéria. Alguns médiums conseguem sair do corpo conscientemente e visitar pacientes, visitar pessoas, visitar a casa de alguém para ajudar. Volta e diz, estive lá na sua casa, vi assim. Descreve até a casa sem nunca ter ido lá. Dá até detalhes de situação, diz, você esteve mesmo lá, não foi? Tive. Tem um amigo que foi visitar uma pessoa, uma amiga nossa, ela com um tumor no baço, fez uma cirurgia, e ele foi fora do corpo lá. Quando voltou, depois ela ligou para ele no outro dia, para dar notícias, estava bem. Ele disse, olha, eu não estou preocupado tanto com você, mas eu estive lá na sua casa, eu estou preocupada com o seu companheiro. Ele não está aceitando, e ele não conhece o marido dela, só conhece ela. E ela caiu no choro e disse, você esteve mesmo lá, não foi? Porque ontem ele estava chorando, revoltado, dizendo que não aceitava. Então ele saiu e cruzou o espaço naturalmente como espírito e foi até a casa dela. São milhares e milhares de fatos como estes que comprovam que nós somos consciências independentes da matéria, que apenas quando estamos aí reencarnados é que precisamos e utilizamos essa matéria mais pesada. Desencarnar é voltar para casa, para o nosso mundo natural, para a nossa dimensão real. Diante disso, meus amigos, diante desse exposto, creio eu que todos vocês já estão preparados até para desencarnar hoje. Já podem partir felizes da vida, não parte? Todo mundo pronto? Olha que coisa maravilhosa, né? O único sincero aqui foi Jairo. E disse não, porque na hora que vem a ameaça, meu Deus do céu. No enterro, lá em Uberaba, uma senhora gritava. Ela não se dava bem com o marido não, mas sabe como é, na hora da morte, para todo mundo ver que ela estava sofrendo, ela gritava, meu fulano, não me deixe, na beira da sepultura. Todo mundo olhava o drama, o sofrimento daquela mulher. Quem conhecia de perto estava achando estranho, porque eles brigavam muito, ela detestava o marido. Mas na hora que estava enterrando o pobre, né? Ela estava ali, mostrando para a sociedade que estava sofrendo demais. Ela gritava, não me deixe, fulano, leve-me com você. Só que quando ela fez isso, escorregou, caiu em cima do caixão. Quando caiu, disse, tira daqui, pelo amor de Deus. E ela pedia tanto para ir com o marido. Bastou cair que gritou para tirar ela do dentro. Então, muitas vezes, a gente diz, eu estou preparado. Mas quando acontece, quando chega o momento em que somos desafiados a dizer, preparado para deixar a matéria? Aí a gente vai parar para refletir, será que a gente está preparado mesmo? Visitando um escritor espírita admirável, ele já desencarnou, que formou, posso dizer assim, a minha adolescência. Porque quando eu era adolescente, eu li muitos artigos, os escritos nos jornais espíritas do Brasil, desse escritor, uma pessoa maravilhosa. E eu não o conhecia, embora ele morasse aqui em Pernambuco. Quando eu estava numa cidade do interior, onde ele morava, estava acompanhando inclusive o Divaldo Franco, ele disse, vamos visitar fulano de tal, que está muito doente. E aí eu fui visitar, eu estava feliz, porque eu ia visitar uma pessoa que eu tinha uma admiração, era um ídolo meu, como escritor. E quando eu cheguei lá, tão empolgado, porque eu estava diante dele, ele, coitado, pele e osso, bem magrinho, uma idade avançada, falava com a dificuldade, estava tão frágil, a voz saía tão arrastada, que a impressão que eu tinha é que se eu soprasse, ele deixava o corpo. E aí eu segurei na mão dele, todo entusiasmado, aí disse, mas esse guerreiro maravilhoso da luz já está preparado para continuar a jornada depois, olha que gafe. Ele olhou para mim e disse, não, meu filho, eu tenho tanta coisa para fazer ainda na terra. 90 e tantos anos. O corpo já não resistia, mas eu percebi que ele queria era continuar aqui.
Porque é difícil mesmo para a gente conseguir se desvencilhar das impressões físicas. Em mundos mais materiais e densos como a Terra, a matéria exerce uma influência muito grande sobre nós. Não só pela nossa condição de atraso espiritual, mas por um fenômeno natural. É natural, até um grande espírito, quando está ligado à matéria, está suscetível, sujeito às coisas da matéria. Então a vida material exerce uma influência hipnótica, podemos assim dizer, sobre a alma. E a gente se desvencilhar disso, é por isso que quando a gente fica muito tempo doente antes de morrer, é uma bênção. Porque quer queira, quer não, quando você está muito tempo doente, indo muito visitar os hospitais, passa 2 meses e volta, mas de novo volta, passa uma semana em casa, volta, você já vai, quer queira, quer não, inconscientemente se preparando para o desencarne. Já quando a pessoa está bem, aparentemente, desencarna, a perturbação é maior, porque você estava com toda a vitalidade. Então, é uma bênção. Quando você tem a idade avançada, ou a enfermidade, que vai minando o seu organismo. Chega um ponto que você já começa a esperar a desencarnação. Mesmo que não queira, mas já começa a esperar. Quase todo mundo que tem um tipo de enfermidade que leva com a possibilidade da morte, observe, chega a um ponto de tanto sofrimento que a pessoa já se entrega. Já não mostra nenhum temor nem reação. Mostra uma certa apatia. Se não uma preparação e um desejo para a morte, mas uma apatia. O que vai favorecer, de alguma maneira, o desligamento do corpo. Então a natureza é sábia e vai preparando a criatura para o desenlace. Morrer não dói. O momento da morte em si não dói. Mesmo que seja de bala, de câncer, de tuberculose, de AIDS, que em si só ela não mata, e sim da enfermidade que gera. Seja qual for a causa da morte, o momento de você se desligar não é doloroso. Você pode sentir desconforto antes, mas no transpasso, na transição, há uma analgesia do corpo e você simplesmente ou se desliga quase sempre adormecido. Não há por que você temer nada. Não devemos ter medo nenhum da morte. Ela em si é indolor. Agora, como as cirurgias, que não dói quando está sendo feita, o pós-cirúrgico é que para uns é tranquilo, para outros é mais doloroso. O pós-desencarne e o pós-morte, para uns é suave o despertar, tranquilo e até sorridente. Para outros, pode ser problemático, um tanto quanto angustioso, assustador para alguns. Vai depender do estado de consciência de quem parte. Quem parte com crimes, quem parte porque prejudicou muita gente durante toda a sua trajetória, quem partiu com uma série de problemas não resolvidos de afetividade, de não perdão, esses se sentem mais incomodados quando acordam no mundo espiritual. Mais incomodado, mais desconfortável, mais ou menos, dependendo das circunstâncias. Por isso a importância de investirmos no perdão enquanto estamos aqui. Reconcilia-te enquanto estás a caminho, porque depois não sabes para onde vai o espírito. Se eu cometi algum erro contra alguém, devo ir até ele pedir desculpas e corrigir, tanto quanto me permita a situação. Por quê? Porque se eu prejudiquei alguém, eu vou encontrar essa pessoa mais dia, menos dia lá mesmo. E lá no mundo dos espíritos é o mundo onde nós temos a consciência como espelho. Aqui eu posso engendrar desculpas, situações, lá não. Lá eu sou o que sou e o fato que aconteceu é aquele. A descoberta, não tem como dizer que não é. Então, se eu prejudiquei alguém vigorosamente aqui, devo tentar, se me for permitido, e Deus sempre procura dar essa oportunidade a cada um de nós, estabelecer a reconciliação, fazer o pedido de desculpa, reconhecer o erro, ou perdoar, porque quando nos encontrarmos na dimensão espiritual, que é uma possibilidade muito clara, depois da morte, a gente possa olhar nos olhos e não ter que baixar a cabeça. Chico Xavier, certa feita, disse, quando falavam sobre as pessoas que o caluniavam, que o perseguiam, ele disse, meu filho, mas quando morrer,
não serei eu, quando nos encontrarmos do outro lado, a baixar a cabeça. Ou seja, eu estou com a minha consciência tranquila, eu vou olhá-lo de frente. Quem carrega o peso da consciência é que tende a querer fugir. Por que é que entidades criminosas, ainda com o coração endurecido, vivem em regiões de muitas sombras no mundo espiritual? Porque a luz incomoda eles. A luz faz eles enxergarem os dramas morais que carregam. Indo para as sombras, fogem do olhar da luz. É uma maneira de se proteger da dor, de reconhecer as próprias dificuldades. Por isso que morrer, e depois? Depois a vida prossegue. Com evolução, com oportunidades, com bênçãos no nosso caminho, com chances de refazimento, numa outra expressão da vida, mas numa vida muito semelhante à que nós temos aqui, onde vamos ter vida social, tem cidades espirituais. Os espíritos se aglomeram através dessas afinidades. Se há cidades na Terra, por que não haveria no mundo dos espíritos, se o que tem daqui veio de lá? Se há organização social como lar, por que não haveria lar no mundo dos espíritos? Se os parentes, quando desencarnam, aguardam os seus afetos do outro lado. O pai e a mãe que tem um filho já desencarnado, vai ser recebido fatalmente por esse filho, provavelmente, quando desencarnar. A não ser que haja um ou outro motivo em que de imediato eles não possam vir. Mas, em geral, são os nossos filhos que já partiram que vêm nos receber. Ou o pai e a mãe, que estamos com tantas saudades, nós vamos vê-los no mundo dos espíritos. E quase sempre vamos morar com eles no mesmo lar. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas, principalmente quem tem problemas de relacionamento conjugal. Quando houve aquela, até que a morte os separe, quando desencarna, vai morar na mesma casa? Não. No mundo dos espíritos, nós passamos a habitar e a conviver com os afins. Aquilo que que pertenceu à terra, fica na terra. Permanece lá o que é da alma. Sentimentos, a afetividade, a simpatia, a sintonia. É dessa maneira que nós devemos estudar a mensagem da vida perene, da vida que prossegue. Jesus reaparece ao terceiro dia e mostra para os apóstolos que a vida é o tesouro permanente de Deus para cada um de nós. Por isto mesmo, diante dos desafios, das provações, das separações, saibamos que tudo isso é temporário, porque a nossa destinação é a gloriosa vida da alma, a vida do espírito, a vida que não perece jamais. Semeemos e aproveitemos a encarnação que nós estamos tendo hoje. Aproveitemos o momento agora, esse estágio que estamos na Terra. Não há coisa mais valiosa nesse instante para nós do que estar reencarnado. Que bênção estarmos juntos nesse instante, nessa bênção de oportunidade, nesse tesouro de experiência, nesse recurso santificante de aprendizado. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, devo ir lá fazer a reconciliação. Se alguém está com problema comigo, perdoemos. Caminhemos e semeemos o melhor do nosso coração. Façamos todo o bem ao nosso alcance, porque o bem que a gente faz é uma luz que se acende para clarear o nosso rumo depois da desencarnação. O maior investimento do ser, o maior tesouro da alma, é o amor que a gente distribui. É a caridade que a gente faz. Muita paz e que Deus nos abençoe.